Vamos lá então. Há dois pontos que eu queria muito falar com vocês, Vivian, William e Fábio. O primeiro deles é a origem da escala 6 por 1. É bem importante que a audiência recorde, e aqui eu faço sempre meu papel de historiador, é bem importante que a audiência recorde que quando a escala 6 por 1 foi implantada no Brasil, Fábio, acredite, ela foi implantada como um enorme avanço social. Ela é de 1943, da consolidação das leis do trabalho implementada pelo Getúlio Vargas, que durante muito tempo permaneceu ainda vigente, e uma das principais tarefas do neoliberalismo no Brasil foi acabar com a SLT ou miná-la em todos os aspectos possíveis, porque antes de 1943 não havia um teto máximo constitucional para o trabalho, e as pessoas trabalhavam 10, 12, 14, 16 horas por dia. Quando a escala 6 por 1 foi implantada, em 1943, ela foi implantada como um grande avanço social. É muito revelador e, ao mesmo tempo, muito preocupante que nós só estejamos discutindo com seriedade a modificação dessa escala em 2024. Isto é, literalmente 61 anos depois. Vale dizer, neste país, no Brasil, direitos sociais, direitos do trabalho são congelados no tempo. E os trabalhadores sempre são aqueles que arcam com os maiores prejuízos da produção econômica. Me permitam um paralelo. O paralelo seria, é um paralelo chocante, mas eu acho que é importante para essa discussão. O paralelo seria com o processo lento, gradual e restrito, porque é sempre as mudanças no Brasil são sempre lentas, graduais e restritas, como foi o processo de abertura da ditadura militar. A escravidão no Brasil teve uma primeira lei que, em alguma medida, anunciava o fim da escravidão em 1850. Foi a Lei Eusébio Negreiros, que impedia a importação de escravos para o Brasil, em boa medida devido à pressão inglesa, mas não proibia o comércio interno de escravos. Então, regiões como o Nordeste, que estavam em decadência, passaram a vender, a suprir o mercado interno, vendendo para o Sudeste, Rio de Janeiro e, sobretudo, São Paulo, que era o princípio do auge da economia cafeeira. A próxima lei, que anunciou o fim da escravidão, ela somente surgiu 21 anos depois, William. É a lei do ventre livre, que determinava que crianças nascidas a partir da promulgação da lei, crianças de ventres de mulheres escravizadas, seriam pessoas livres. Mas foi fácil a implantação da lei, Vivian? Não. Todos os donos de escravo faziam todas as chicanas jurídicas possíveis para impedir a implementação da lei. Vocês sabem quem foi a pessoa responsável na então Secretaria de Agricultura pela análise de muitos processos através dos quais a elite buscava não abrir mão dos escravizados? O mais importante negro brasileiro do século XIX, Machado de Assis, que trabalhava na Secretaria de Agricultura, analisava os processos e, como foi mostrado por um historiador chamado Sidney Chalub, quase sempre dava ganho de causa para a criança que então era liberta. Neste ano, 1871, Machado de Assis escreveu o seu mais comovente e forte conto sobre a escravidão, um conto chamado Mariana, escrito em 1871. E eu tenho certeza, o Machado, enojado, Fábio, pelas chicanas da elite, para que as crianças não ficassem libertas. A próxima lei é quase inacreditável o que eu direi agora. É 16 anos depois. É a lei dos sexagenários. Em 1885 estabeleceu-se que todo escravizado com mais de 60 anos, alforriado seria. O que na prática significava dizer que quando ele não podia mais trabalhar, quando ele não podia mais ter uma superexploração do seu trabalho, ele era literalmente jogado nas ruas, sem nenhum direito, sem nenhuma forma de inserção na sociedade. Somente 3 anos depois, a Lei Áurea. Para que se tenha uma ideia de como a elite brasileira é resistente, Vivian e Fábio, a qualquer modificação que favoreça o povo, o escritor José de Alencar, que era do Partido Conservador, disse em discurso: a escravidão é a maior mácula da história brasileira. Mas ele não dizia escravizados, sem escravos o Brasil não sobrevive. E José de Alencar apoiou a manutenção da escravidão, reconhecendo, no entanto, que era uma instituição absurda.
1943, o estabelecimento da jornada 6x1. Não é obrigatória, é o teto máximo. É importante que se diga. 1988, a Constituição Cidadã manteve, apenas reduziu a jornada de 48 para 44 horas. 2024, William, somente 61 anos depois da CLT, nós somos capazes de discutir o óbvio. Para as pessoas que trabalham efetivamente na escala 6x1, isso significa dizer, Vivian, que essas pessoas não têm vida familiar. Trabalhador de farmácia, trabalhador de shopping center, trabalhador de comércio de rua. Fábio, não tem vida familiar. Porque na escala 6x1, não é obrigatório que seja domingo, mas há alguma dúvida de que eles trabalharão sábado e domingo, terão uma folga na quarta-feira. Se você é pai de família, se você é mãe, o que você faz numa quarta-feira à tarde na sua casa? Você perde o convívio com a família. É muito importante que essa proposta vá adiante. Eu tenho um segundo ponto para mencionar, Vivian, mas acho que eu já falei demais, né? Não, Menciono professor, depois. não, pode seguir, professor. Obrigado, então, Vivian, porque eu acho esse ponto tão importante. Então, o primeiro ponto é recuperar que quando a escala 6x1 foi implantada, em 1943, pela CLT, foi um avanço social. Que nós tenhamos levado 61 anos para discutir é o mesmo padrão de procrastinação, de não realização de direitos sociais da escravidão brasileira. É chocante e espantoso, mas alguém tem que dizê-lo. Segundo ponto, que isso é fundamental. Eu estou muito entusiasmado com esse segundo ponto. Porque até ontem, todos os movimentos, ou quase todos os movimentos oriundos das redes sociais, eram movimentos da extrema-direita, de radicalização política, de intolerância a qualquer forma de alteridade e de supressão sistemática de direitos. Este movimento que a deputada federal Erika Hilton encampou, e eu fico muito feliz de saber que ela já obteve até mais do que 171 assinaturas necessárias para a tramitação. Não quer dizer que o projeto já foi aprovado, mas agora ele poderá ser discutido. A minha impressão é que nós vamos chegar na escala 5x2. Não 4x3, mas 5x2. Mas não importa. A origem é uma origem que realmente me comove e me entusiasma. É um ex-trabalhador de farmácia chamado Rick Azevedo, que publicou no TikTok um vídeo de desabafo. Eu assisti o vídeo, tenho certeza que vocês também assistiram o vídeo. É um vídeo tocante. Você pode ser de esquerda, de direita, de centro, apolítico, contra a política. Todos se comoveram com o desabafo do Rick Azevedo, porque basicamente o que ele dizia era: eu não tenho vida, eu estou adoecendo porque eu tenho que trabalhar todos os finais de semana, eu não tenho direito à minha vida com a família, eu não tenho direito à vida. Daí ele criou o movimento VAT, Vida Além do Trabalho. O movimento viralizou, ele obteve mais de 1 milhão de assinaturas necessárias para propor a PEC, a proposta de emenda constitucional. Mas o mais importante, Vivian, William e Fábio, é um movimento que vem das redes, é um movimento de trabalhadores, é um movimento, algo fundamental que o governo precisa encampar. O Rick Azevedo, o que ele está propondo, é uma prática objetiva para a melhora concreta da vida cotidiana das pessoas. Quem é de direita, você pode votar no Bolsonaro, é um direito seu, mas se você trabalha em farmácia, você não vai ter final de semana. Você pode votar no Nicolas Ferreira, é um direito seu, mas se você trabalha em Belo Horizonte num shopping, você estará trabalhando todos os sábados e domingos. O Rick Azevedo tornou-se o vereador, candidatou-se à vereança, foi eleito e foi o vereador com o maior número de votos do PSOL, Fábio, com mais de 29 mil votos, quase 30 mil votos. Isso é muito importante. É um movimento de trabalhadores que não é radicalizado do ponto de vista ideológico e que tem uma pauta. Qual é a pauta? Melhorar a vida cotidiana. Professor, essa é a pauta necessária para a esquerda. Isso é fundamental. Eu quero te ouvir mais sobre isso, mas lembrando que, obviamente, a gente tem disputa de força, né, na sociedade. A extrema-direita já começou a se movimentar. Primeiro tentaram negar a pauta e agora estão criando alternativas, né? Viram que é impossível, o movimento é muito grande. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, fez um post dizendo que assinou outro projeto de lei hoje. Tá aí, ó. Acabo de assinar a proposta do Maurício Marcon, deputado do PL
pele do Rio Grande do Sul para dar ao trabalhador uma escolha sobre sua jornada. Não sou contrário ao fim da jornada 6 por 1 e não farei populismo barato. Queremos oferecer liberdade ao trabalhador por optar por um regime flexível onde ele, juntamente com o empregador, define quantas horas serão trabalhadas e recebe de acordo com o tempo trabalhado. Ele cita que é o modelo dos Estados Unidos, não vou ler mais o resto do tweet do Nicolas Ferreira. O Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao Igor Gadelha, também do Metrópolis hoje, falando contra a escala 6 por 1, mas o Nicolas já vai por um caminho mais de entendimento. Queria te perguntar, professor, eu sou já jornalista desde 2007 e já acompanho política desde então. Eu não me lembro, talvez em relação às jornadas de junho de 2013, mas eu não me lembro de ver um movimento político que fale sobre uma pauta política, movimentar pessoas que não têm nenhuma ligação com política, como eu estou vendo agora. Há muito tempo a gente não tinha uma pauta de direito de trabalhador tocando as pessoas. Eu estou vendo gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter, falando sobre essa pauta do 6 por 1, gente que eu nunca tinha visto falar sobre política. Queria te perguntar, professor, parece uma oportunidade da gente voltar a trazer esses temas para falar com as pessoas? E aí eu posso citar outros exemplos, a pejotização, o passe livre, que toca muito a vida das pessoas. Não me parece que existia uma barreira para que a gente falasse sobre esses temas muito grande e que a pauta era sempre a pauta da extrema-direita, a gente só corria atrás do rabo? Será que essa pauta é uma oportunidade de a gente voltar a ter domínio da pauta pública, professor? Justamente, William, é a minha intuição. Por isso que verdadeiramente eu fiquei entusiasmado e já sigo o Rick Azevedo em todas as redes sociais que ele tem. Por quê? Eu lembro que há mais ou menos umas 2, 3 semanas nós conversávamos aqui após as eleições sobre os impasses da esquerda. E eu propunha que a questão da esquerda nunca foi discurso, que a questão da esquerda sempre foi uma conciliação entre discurso e prática. As pautas da esquerda que realmente galvanizaram multidões ao longo de todo o século XX, perdemos isso no século XXI, e que galvanizaram centenas de milhões de pessoas, William, sempre foram pautas concretas. Recordemos de novo a história. Vocês se recordam qual foi a pauta do movimento bolchevique que levou à vitória na Revolução Russa? Porque a Revolução Russa tem 2 estágios. Em fevereiro de 1917, o czar é derrubado, mas quem assume o governo não são os bolcheviques, são os social-democratas com Kerensky. Somente em outubro os bolcheviques chegam ao poder quase sem resistência. Por que, William? Qual era a pauta que o Vladimir Lenin propôs para toda a Rússia? Era paz, pão, terra. Nada pode ser mais concreto, William. A Rússia estava arruinada devido ao esforço de guerra, que os aliados não permitiam que a Rússia saísse de guerra para não deixar a Alemanha sem 2 frentes de batalha. Como a guerra destruía a economia da Rússia, não havia pão. E não havia pão também porque o latifúndio não permitia uma exploração razoável da terra. Como é que os bolcheviques chegaram ao poder, William? Paz, pão e terra. Não tem discurso, não tem abstração. É o cotidiano das pessoas. Por que a extrema-direita avança no mundo? Porque a extrema-direita sempre fala do dia a dia das pessoas. O que a esquerda tem perdido no mundo inteiro? A capacidade de conexão com o trabalhador. Por quê? Porque o que nós temos que falar é disto. Reduzir a jornada de trabalho, aumento real do salário mínimo, reforma tributária de verdade, criação de um projeto que eu já falo há algum tempo, que o governo propõe a criação da Creche Brasil, que o governo propõe que até 2030 nós teremos 100 mil creches Brasil nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Qual é o grande problema da mulher trabalhadora neste país? Que é um contingente enorme e, sobretudo, de mulheres das regiões mais vulneráveis. Não tem com quem deixar o filho. Um projeto como a Creche Brasil, um projeto que o governo, se o governo encampar a ideia de acabar com essa jornada 6 por 1, se o governo assumisse um projeto que é impossível de ser votado no Congresso, nunca será aprovado, Vivian, mas que o governo diga para a população, é o que eu quero. Imagina, William, Creche Brasil, o governo encampa a PEC para acabar com a jornada 6 por 1, de modo que todo brasileiro tenha final de semana com a família, ou com quem quiser, mas final de semana, e se o governo propuser uma comissão para que no prazo máximo de 5 anos o transporte público seja gratuito em todos os níveis do Brasil, municipal, estadual e federal. William, nós colocamos milhões de pessoas na rua, com pautas concretas, objetivas. Mais uma vez, estamos em sintonia.